Meus amigos, bom dia. Vamos fazer uma apresentação sobre a campanha da Fraternidade 2020, que nesse ano nos convida à reflexão sobre a compaixão e a misericórdia, usando como tema a fraternidade, vida e dom, né? E como lema, dom e compromisso, e como lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Vamos meditar um pouco sobre essas três alternativas que se apresenta o fundamento bíblico que está por trás dessa campanha da fraternidade. Alguns devem conhecer perfeitamente a parábola do bom samaritano, em que um sacerdote viu, passa adiante, segue a viagem dele. O levita que vinha atrás passou, viu, seguiu a viagem dele. O samaritano, que Jesus chama de bom samaritano, e vai ter um motivo para isso, nós vamos falar sobre isso mais adiante, viu e moveu-se de compaixão e vai cuidar da pessoa que estava ferida. É de se notar que, de um lado, quem estava no templo, né, o sacerdote, mais obrigado a observar a lei da caridade, o levita, né, os dois que estavam no templo, né, passaram, viram, seguiram viagem, indiferença total. O outro, o samaritano, um estrangeiro herege, do qual não se esperava nada de bom, somente ódio. Ele é que vai socorrer a quem precisava. O objetivo da campanha da fraternidade é que a gente reflita sobre isso aí, é despertar em nós o senso da justiça social, da fraternidade e do amor ao próximo. A gente fala muito isso e acha isso muito bonito de se falar em público, acho maravilhoso e tal, mas como a gente faz isso, né? Na prática? Não adianta a gente só ter palavras bonitas, a gente tem que partir, tem que agir, tem que fazer, né? A campanha da fraternidade, como eu falei, tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Dom ligado à vida e fraternidade ligada a compromisso. O lema é, viu, sentiu compaixão, cuidou dele, conforme acabamos de... A fundamentação dessa campanha é o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Esse evangelho a gente vai dividir em dois pedacinhos. O evangelho primeiro de 25, que vai falar sobre o grande mandamento. Um legista é aquele que a gente conhece como doutor da lei, era o judeu que vivia no templo e que conhecia profundamente a lei. Mas que lei que ele conhecia? Ele conhecia a lei de Moisés, os 10 mandamentos, que nós também conhecemos. Mas ele, para experimentar Jesus, ele faz uma pergunta aparentemente capciosa. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todos nós queremos saber isso, afinal, esse é o nosso objetivo. Herdar a vida eterna. Ele disse, Jesus, em vez de responder, observa bem que Jesus, ao invés de responder a pergunta diretamente, ele inverte a questão e diz, o que está escrito na lei? Como leis? Por que ele faz isso? Ele pergunta para o legista. O cara tem que saber, Afinal de contas, o que está escrito na lei? Ele é legista. Aí ele sabia. Então ele respondeu, amarás o teu Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o teu entendimento. E a teu próximo, como a ti mesmo. Jesus então respondeu, respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Irmãos, olha só, eu fazendo essa leitura, eu interpreto da seguinte maneira, Jesus está falando isso para mim.
está falando isso para você. Que, né, que você pense sobre isso aí. É fácil amar a Deus? Bom, fácil, muito fácil. A gente ama a Deus com certeza. Mas na hora de amar o próximo, como eu amo a mim mesmo, fica um pouco mais difícil. Nem sempre é possível. As mazelas da vida acabam levando a gente para um lado não muito. A segunda parte desse evangelho é a que mais, vamos dizer, tem a ver com o tema da campanha da fraternidade. O legista não ficou satisfeito, mas querendo se justificar, querendo ainda botar Jesus à prova, ele perguntou: e quem é o meu próximo? Jesus retomou, contando essa parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que por havê-lo despojado e espancado, foram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou o seu próprio animal, conduzido à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Jesus pergunta: qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com o doente, o samaritano. Aí Jesus volta a dizer: vai e também tu faze o mesmo. Novamente, essa colocação de Jesus está mostrando para nós, aqui agora, nesse momento, em 2020, que nós devemos usar de compaixão para com o nosso próximo. Um detalhe importante dessa parábola é que Jesus poderia ter usado qualquer morador daquela região, né? Qualquer um próprio judeu, um levita, não sei. Mas Jesus usou um samaritano. E aí tem todo uma conotação histórica do Evangelho. O samaritano, morador da Samaria, que foi capital do Reino do Norte, quando Salomão morreu e deixou seu grandioso reino para seus 2 filhos, Jeroboão e Roboão. Jeroboão ficou com o Reino do Norte, Roboão ficou com o Reino do Sul, eles se dividiram porque evidentemente 2 irmãos, quando recebem uma herança, acabam dividindo mesmo, né? Porque não tem como entrar em acordo. Jeroboão ficou com o Reino do Norte e Roboão com o Reino do Sul, capital Jerusalém. Reino do Norte, capital Samaria. Por volta dos anos 722, a Assíria, que fazia fronteira com o Reino do Norte, invadiu o Reino do Norte e tomou o Reino do Norte para o seu domínio. Com isso, os povos se miscigenaram, ou seja, o judeu que morava no Reino do Norte casou, ou a judia casou, com quem morava na Assíria. E isso, para o judeu, era tornar o povo impuro. Portanto, o samaritano era um impuro. E o nosso querido legista, doutor da lei, como profundo, né, judeu daquele templo, do templo do seu não aceitava isso. E Jesus foi mostrar
que aquele samaritano era bom e, quem sabe, até melhor do que o sacerdote e que o levita, porque teve compaixão e agiu em favor de quem precisava. Misericórdia e compaixão. Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade. E a empatia. Empatia é ficar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. Né? Assim, dessa maneira, a gente consegue ver o que o outro está necessitando e aí sim passar a ser útil a esse outro. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo e superar seus problemas. A misericórdia, muito usada por Deus para conosco, muito usada com Deus para conosco, é um sentimento de compaixão, ou seja, Deus tem compaixão por nós. Despertado pela desgraça e pela miséria alheia. Opa, somos nós. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, ser solidário, ter seus sentimentos, né, iguais. Jesus teve compaixão? Meu Deus, é o que ele mais teve. Eu coloquei 3 aqui só assim para exemplificar, né? Sempre que as multidões estavam esperando Jesus do outro lado do lago ou em algum outro lugar, Jesus sentia grande compaixão pelas pessoas porque eram como ovelhas sem pastor, perdidas, com sede de justiça, com sede de uma palavra de amor que Jesus sabia dar. A segunda passagem que eu coloquei, ela aconteceu na cruz. Jesus respondeu para o ladrão que estava do seu lado: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olhem só, a vontade do Pai pela salvação é tão intensa que Jesus, na cruz do Calvário, depois de ter sofrido tanta humilhação, convida o ladrão que estava ao seu lado a entrar no paraíso. Jesus teve amor e compaixão ao extremo por aquele homem. A outra passagem, Marcos 1,41, Jesus estava pregando na Galiléia quando um homem leproso se aproximou dele, sabendo do poder do Senhor. O leproso pediu que Jesus o curasse. Ao ver o homem no seu sofrimento, Cristo ficou profundamente compadecido. E muitas mais, né, meus irmãos? Não dá, o tempo não daria nem para contar todas elas. E Francisco, o nosso querido Papa, o nosso querido Pedro, que hoje ocupa, né, a cátedra de Pedro. No ano 2015, ele instaurou o Ano da Misericórdia e escreveu um texto chamado Misericordiae Vultus. E nesse texto, em algum momento, ele coloca: precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa. Quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. É o caminho que une Deus ao homem, coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar das limitações do nosso pecado. E essa aqui? Essa aqui foi a que teve mais compaixão no nosso momento atual, nesse milênio que passamos aí, no início de 1900, mais ou menos, iniciozinho do século passado, né? Irmã Dulce, a nossa querida Santa Dulce dos pobres, né? Algumas frasezinhas dessas: não se deixe levar pelas aparências, porque o que mais importa
é o que levamos no coração. Habitue-se a ouvir a voz do seu coração, e é através dele que Deus fala conosco. Ame, simplesmente, porque nada, nem ninguém pode acabar com o amor sem explicação. Não se vai acabar com a pobreza. Deus institui pobres e ricos. Porém, a gente deve empregar todos os esforços possíveis para melhorar a situação. Jesus falava, né, em João 12:8, pois sempre tereis pobres entre vós, com vocês, mas a mim nem sempre vocês me tereis. Então, o que aconteceu conosco, com esse mundo? O que vem ocorrendo com a humanidade, que, embora percebendo o aumento do número de sofrimentos, parece não mais sensibilizar-se com eles. Teremos deixado de se perder o sentido mais profundo da vida? Diante, por exemplo, de concepções de felicidade individualista e consumista, muito comum no nosso tempo, não estaríamos nos esquecendo do significado maior da existência? Por que vemos crescer tantas formas de violência, agressividade e destruição? Perdemos, de fato, o valor da fraternidade? Eu colocaria como essência da nossa conversa, do nosso bate-papo, essas perguntas para a sua reflexão. Pense bem para ver se nós não perdemos o significado maior da nossa existência. O hino da campanha da fraternidade, que nós temos cantado, né, nas nossas celebrações, coloca aí a letra para vocês, mas o refrão ele é de estudo, né? Peregrinos, aprendemos nessa estrada, que nós estamos passando agora, o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Grande exemplo para nós, né? Fica aí o texto do hino que vocês já devem ter, do folheto e tal, né? A parte importante da campanha da fraternidade, o nosso livrinho, o texto base, né, que fundamentou essa palestra, né, ele coloca alguns olhares aí que a gente tem que tomar um certo cuidado. O olhar de Jesus. O primeiro olhar de Jesus é o olhar de atenção aos outros. Jesus sempre se preocupava com os outros. Ele sempre estava preocupado em dar comida para quem sentia fome, né? Quando ele se reuniu 5.000 pessoas para ouvi-lo. Né? Esse é o olhar de Jesus. Mas o que nós vemos hoje? O olhar da indiferença. O olhar da indiferença que ameaça a vida. Quais são esses olhares, né? A realidade mostra que será necessário empreender muitos esforços para que realmente a vida esteja em primeiro lugar. A desigualdade é um triste distintivo da sociedade humana brasileira também, principalmente brasileira. O aborto, a eutanásia, o suicídio assistido, a eugenia, que é a seleção de seres humanos pelas suas qualidades genéticas. O homem resolveu mudar o que Deus criou. Tráfico de drogas, de pessoas, de órgãos, entre tantos outros. Tem uma lista infinita, enorme aqui no texto básico, que não dava para colocar nos slides que nós estamos falando. O olhar para as omissões do Estado. Né? Nós temos assistido uma transformação na concepção da ação estatal, cuja preocupação parece estar mais voltada para o econômico do que para as pessoas. O olhar que destrói a natureza. Ai, ai, ai.
Precisamos ter consciência de que nós, seres humanos, estamos incluídos na natureza e somos parte dela. O Papa Francisco se incomodou muito com a nossa Amazônia, nossa, do mundo. Ela fisicamente está situada em território brasileiro, mas a Amazônia é o pulmão do mundo. Ah, é óbvio que lá tem riquezas fabulosas no solo e isso atrai os poderosos e coisa e tal. É verdade, sim, mas aquela floresta sendo destruída está destruindo o pulmão da gente. O olhar da indiferença que exclui a vida, né? O mercado do consumismo desenfreado atropela a vida dos mais pobres sem nenhum escrúpulo, constrangimento algum. Por outro lado, existe o olhar da solidariedade. Graças a Deus. Deus não nos abandona, não. Deus nos oferece para nós a possibilidade de nós consertarmos aquilo que nós mesmos destruímos. O olhar da fé, ao mesmo tempo que identifica as sombras, como nós acabamos de identificar, deve indispensavelmente identificar as luzes com esperança. Nós vemos surgirem e se consolidar serviços de escuta nas comunidades, de ajuda e vitória sobre as drogas. Também há a experiência de visitas missionárias às famílias em situação de risco. Tudo isso deve nos trazer alegria. É incontável o número de pessoas que, pública ou anonimamente, dedicam sua existência a promover e defender a vida. Por exemplo, destacamos 74 mil voluntários da Pastoral da Criança, que, em todo o Brasil, atende a mais de 800 mil crianças, ou os agentes da Pastoral da Saúde e tantos outros serviços à comunidade. Essas luzes, né, que a gente vê, evidentemente, a CNBB colocou, mas colocou olhando o Brasil como um todo. Então, cada paróquia, nossa paróquia, por exemplo, tem as nossas luzes, com certeza. Né? E ainda bem que nós temos essas luzes para nos guiar. Então, assumir esse olhar solidário, ser capaz de cuidar como um modo de ser, nos permite ir além do egoísmo e da indiferença. O cuidado de um pelo outro, o espaço da graça diante do mundo e de todas as formas, garante os laços de amor entre nós. É fundamental que a gente não perca de vista o outro. E o nosso olhar, qual será? Outra pergunta para a gente dar uma reflexão, fazer uma reflexão profunda, né? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. E o que faz com que ela seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto ela durar. Isso vai. A segunda parte é sentiu compaixão. O samaritano viu e sentiu compaixão. Mas não bastou isso. A compaixão de Jesus é romper com a indiferença. Ele rompeu com a indiferença do sacerdote e do levita. Se por um lado o olhar da indiferença gera tanto mal, o olhar da compaixão pode fecundar o bem no coração humano, conferir o verdadeiro sentido à vida. Não se trata apenas de um olhar de dó, mas de um olhar samaritano que reconhece a dignidade da pessoa e procura resgatar a imagem e semelhança no rosto dos homens e mulheres desfigurados pelo pecado. Está lá em Gênesis 1, 26. É o olhar divino manifestado em Jesus. A compaixão que Jesus tinha, a misericórdia que Jesus tinha para com o povo da sua época. E tem conosco agora, nesse momento confuso que o mundo passa. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Em meio a tantas questões, a campanha da fraternidade convoca a reflexão sobre o significado mais profundo da vida.
e a encontrar caminhos para que esse sentido seja fortalecido ou reencontrado. É por isso que a campanha da fraternidade proclama: a vida é dom e compromisso. Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. Significa não passar cego às dores dos outros. Papa Francisco novamente faz a gente ficar arrepiado. Se já não somos capazes de perceber a desumana dor ao nosso lado, também nós nos tornamos desumanizados. Uau! É para pensar a semana inteira. Bom, e como é que nós seremos cobrados pela nossa compaixão ou indiferença? Quem vai julgar isso, meu Deus? Hã? Bom, eu sou tão bonzinho, faço tudo e tal. Ou, eu não, tô nem aí, pô. Eu quero é o meu, eu tô a fim de viver a minha vida. Quero lá saber de Deus, quero lá saber de irmão. Quem responde para nós é o próprio Evangelho também, São Mateus 25, 21 a 40. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Esse evangelho é conhecido como a justiça universal, o fim dos tempos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em sua casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e o cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão a Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa te vestindo? Como foi que te vimos preso e fomos te visitar? Então ele respondeu: em verdade, te digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que tu fizestes. Palavra da salvação. Aí as ovelhas irão para o reino de Deus. E os cabritos? Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente, preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros ou nu, doentes ou presos, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. São palavras duras. O próprio Evangelho diz: são duras essas palavras, Senhor. Mas é uma realidade divina. Tem tudo a ver com o nosso samaritano, tem tudo a ver com o nosso sacerdote, com o nosso levita. Todas as vezes que eu tive indiferença para com quem precisava de tudo isso que Jesus coloca, foi a Jesus que eu apresentei a minha indiferença.
não foi ao irmão só. Esse evangelho também carece de uma reflexão. Bom, tá bem. E quem é o meu próximo? O meu próximo não é apenas aquele com quem eu possuo vínculos, mas todo aquele de quem nos aproximamos. O que isso quer dizer? É fácil dizer que o meu próximo é a Beth, que mora comigo, minha esposa. Dela eu cuido, faço tudo que for preciso, ela também faz para mim, etc. E tal. Mas é isso aí, não estou fazendo bem nenhum. Né? Estou fazendo um acordo, né? Estou cumprindo um acordo que eu jurei para ela perante Deus que cumpria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, etc. E tal. Aí tem essa segunda parte, aquele de quem nos aproximamos. Tá. Então, é exatamente o que o samaritano fez. Ele viu, né? Sentiu compaixão e atendeu. A compaixão impulsiona a fazer pelo outro aquilo que é possível, rompendo dessa forma com a indiferença. A fé leva necessariamente à ação, à fraternidade, à caridade, à fé. A fé que moveu a nossa querida santa, né? Lá na Bahia. Ela acreditava que ela podia fazer, ela acreditava que Deus estava com ela, dando força, e ela conseguiu fazer. Tudo que ela tentou fazer, ela conseguiu fazer. Só ajudou muita gente a sobreviver. Não se deve questionar quem é o destinatário do nosso amor. Eu vou ajudar ali aquela creche ali, porque aquela creche está precisando. O Papa Francisco afirma que Jesus inverteu a pergunta do interlocutor. Que também é a nossa lógica. Cristo nos faz entender que não somos nós, com base em nossos critérios, que definimos quem é o próximo e quem não é. Mas é a pessoa em situação de necessidade a quem devemos reconhecer como próximo, isto é, usar de misericórdia para com ela. Ser capaz de sentir compaixão, essa é a chave, diz o Papa Francisco no seu Ângelus. Essa é a nossa chave. Se diante de uma pessoa necessitada você não sente compaixão, o seu coração não se comove, significa que algo não funciona. Fique atento, estejamos atentos. Não nos deixemos levar pela insensibilidade egoística. A capacidade de compaixão se tornou a medida do cristão, ou melhor, do ensinamento de Jesus. Isso em 2019, num Ângelus sobre o bom samaritano, nosso querido Papa Francisco falou isso. É uma reflexão também boa. Estamos em plena quaresma, esse é o tempo favorável para sairmos da nossa alienação existencial, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas não só isso, também é tempo de abertura, o mistério da dor e da morte, a cruz dos crucificados, vencedor da morte. Nele nós somos conduzidos à graça da vida plena, que é o encontro com Deus e a aceitação da vontade salvífica. Ou seja, isso é o perdão de Deus. A graça da vida plena, o encontro com Deus, a aceitação da sua vontade salvífica. É um tempo de abertura. Estamos nele. Aproveitemos esse tempo. Está quase acabando. Nesse tempo da quaresma, a Igreja do Brasil oferece às comunidades uma realidade para ser refletida, meditada e rezada. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse diagraminha mostra assim, fraternidade e vida, dom e compromisso, elas se misturam e se transformam. Vida é dom,
vida é compromisso fraterno. Queria agradecer a vocês, muito obrigado pela audição, mas mais importante do que isso, reflitam sobre as coisas que foram faladas. Reflitam sobre as anotações. Cuidado, elas não foram anotações minhas, são anotações colocadas no texto base da campanha da fraternidade. Muito obrigado.